Muito boa noite a todos e todas, todo mundo bem? Esse, me informaram que é o 12º encontro do Clube de Leitura de 2024, um evento da Apex, cujo objetivo é a gente ler as obras clássicas da Conscienciologia. Começamos pelo Projeciologia, depois vamos passar por 700 Homo sapiens urbanizados pacíficos, léxico, dicionário de argumentos, os verbetes do professor Valdo. É um trabalho de pelo menos uns 6 anos, 7 anos de, eh, de leitura, e como diz a nossa amiga Fernanda, de não é só uma leitura, é o estudo dos clássicos. Então, o estudo é mais do que a gente simplesmente dar uma lida. Tem gente que está entrando nova aqui, eu acho que é a Anne, né, que se não fosse, você Sim. fala que não, a Anne que entrou, nós temos 4 pessoas que entraram novas, né, a Anne já está aqui, os demais ainda não entraram. O que que a gente já fez, Anne? A gente já leu as 7 primeiras sessões do Projeciologia. Então, as bases científicas da projeciologia, as relações, por que que a projeção é uma ciência e quais as relações com as demais ciências. O 3, que são os fenômenos, e o professor Valdo já entrou de sola no projeciologia, já falando assim, gente, vamos estudar os fenômenos. Se você não tiver a teoria e a prática, isso aqui vai virar mais uma filosofia. Então, vamos já começar a estudar os fenômenos. O 4 são estados alterados de consciência. O 5º são os veículos de manifestação da consciência, soma, o psicossoma, energossoma e o mental soma. O 6º são as abordagens filosóficas. Aí o 7º, que é a parte que a gente já começou a estudar na aula, nas 2 ou 3 encontros passados, ele já começou a fase técnica da projeção. Então, o 7 são a vigília física anterior, 8, as técnicas projetivas, o 9, que é o que a gente vai debater hoje, que é o período, a fase de exteriorização, e o 10, um pedaço do 10, que é o período extrafísico da consciência. Esse 10 a gente vai estudar nessa aula de hoje e no encontro, no debate daqui a 15 dias, porque como é uma sessão muito grande, a gente combinou também que com as sessões pequenas a gente vai fazer uma e um pouquinho, e sessões maiores nós vamos quebrar para que fique mais ou menos umas 50, 60 páginas a cada 15 dias, que é uma coisa factível para todo mundo, e quem não conseguir assistir, fica gravado. Então, se você não está conseguindo acompanhar, se as pessoas não estão conseguindo acompanhar as leituras, elas podem ler a qualquer momento e elas podem acompanhar a gravação dos debates. O que é legal no debate é, como o próprio nome diz, um debate. A gente fala, a gente esclarece dúvida. Eu estou aqui muito mais como um mediador do que como um professor, não tenho uma aula, embora quem leu antes, né, minha condição aqui é de ter lido antes da maioria de vocês. Então, a gente leu antes uma, 2 vezes, e aí a gente não deve deixar, né, isso é legal também falar para todo mundo, que o professor não deve deixar que saiam daqui com dúvidas ou com, apesar de ser um debate, a ideia é que esteja fixo na ciência e no que está escrito, né? Então, óbvio que as experiências de cada pessoa valem, mas a ideia aqui não é levantar um monte de hipóteses, tudo que pode ser, das diversas existências, as cores, e aí no final sai todo mundo daqui meio sem ter uma coisa que está fechada. O professor Valdo, ele pavimentou muito bem no livro o que ele viu das experiências deles. Esse livro, Projeciologia, tem mais de 1.000 referências bibliográficas. Então, não é a ideia minha que vale, da minha projeção que eu tive, vale a mesma coisa que a do professor Valdo. Não, não vale, porque o dele está escrito, está fechado, tem referências bibliográficas. Então, apesar disso aqui ser um debate, né, as ideias têm peso e as pessoas que falam e de onde elas tiraram aquilo têm peso. Então, cabe ao mediador, ao professor, a gente ponderar um pouco isso. Então, antes de eu entrar nas regras, né, eu sempre faço aqui um prolegômeno, um bate-papo inicial, né? Eu estava conversando até com a professora Nina Rosa esse final de semana, que quem me acompanha, né, é, na,
nas reuniões da Apex, nos cursos, eu tenho falado da quantidade de fenômenos que eu tenho vivenciado nesses últimos meses, digamos assim, e que eu tenho compartilhado com todo mundo, não para fazer uma apologia, né, do que eu estou fazendo, mas porque eu estou surpreendido com a quantidade de fenômenos. E eu falei, isso não é meu, né? Óbvio que tem um esforço, mas isso aí tem algum propósito, e esse propósito eu trago para a gente debater. Então, sempre tem o princípio da descrença, não acredite em nada. E eu falei no último sábado, eu falei assim, olha, eu estou tendo uma série de fenômenos, isso se deve ao trabalho da gestão que a gente está fazendo na Apex, ao trabalho docente, etc. E aí, no sábado passado, né, eu fiz a reunião no sábado de manhã. Aí, no sábado à noite para domingo, eu encontrei lá com esses amparadores físicos, eles falaram assim, não, você está esquecendo, não é isso. Além disso que está sendo feito, né, do voluntariado na Apex, você está fazendo duas coisas fundamentais. Uma delas é ler o Projeciologia todo dia. Então, todos os dias eu pego, nem que seja um capítulo, né? A gente lê mais ou menos uns 30 capítulos. Eu leio pelo menos um capítulo todo dia, 2 páginas, 1 página, 3 páginas. Às vezes, no final de semana, eu leio mais, que é para a gente fazer hoje o debate. Então, essa leitura, ela faz muita diferença na nossa projetabilidade. Então, ele falou assim, não, além do trabalho, e você tem amparo de função para as coisas que estão acontecendo, duas coisas são importantes que você está fazendo. Primeiro, ler o projeto de Sociologia todo dia. E o segundo, participar, e o terceiro, na verdade, participar de uma dinâmica semanal. Então, quem pode participar, né? Quem às vezes não está, eu vejo a Denise falando ali, o trabalho que a Liliana, a Denise, o Valdeci, o pessoal todo que está fazendo aí em São Paulo, a Rosângela, esse trabalho que vocês têm de toda semana fazer uma dinâmica, isso ajuda o nosso parapsiquismo. E tem que ser semanal, não é aquele negócio, eu vou fazer uma dinâmica a cada mês para. Não, se você tiver uma rotina de dinâmica energética, de leitura do Projeciologia e de trabalhar no voluntariado, isso vai dando, não tem como a gente não ter experiências. E faltou o quarto aqui, que é a TENEPS, né? E a minha TENEPS paradoxalmente, está muito ruim. E eu não estou entendendo por quê, e os camaradas lá, os amparadores, ainda não me disseram, e eu ainda não consegui entender a lógica disso. Mas se você coloca esses 4 fatores, a TENEPS diário, o estudo, a dinâmica um trabalho no voluntariado, tenho certeza que todos nós conseguiremos melhorar muito o parapsiquismo. Então, isso é o que tem acontecido comigo. Eu só queria compartilhar aqui com vocês, porque como aconteceu no sábado, e tudo que está acontecendo comigo não diz respeito só a mim, diz respeito a esse grupo, né, as pessoas. E aí até comentei com a Nina, eu falei assim, olha, isso está acontecendo e está muito explícito, porque os amparadores eles estão respondendo a perguntas. Então, eu faço uma pergunta, eles vão lá e respondem. Isso nunca tinha acontecido comigo nos 20 anos de Conscienciologia, nos 24 anos. Gente, podemos começar então? Já temos aqui 12 participantes. E aí, Anne, qual que é o processo nosso aqui? A gente já colocou antes lá quais são os capítulos e sessões que a gente vai debater. Eu faço uma abertura e aí as pessoas vão debatendo. Aí aqui embaixo, onde tem o reactions, você levanta a mãozinha para falar, vai aparecer uma mãozinha amarela, né? Raise hand, que aparece a mão ali. E aí a gente vai falando pela ordem, salvo quando são assuntos que são o mesmo assunto. Então, a Liliana levanta um assunto e a Rosângela já levanta a mão para falar uma outra coisa, mas você vai complementar o assunto da Liliana, aí você fala no mesmo assunto, e aí a pessoa que levantou a mão, ela cede a vez para que a gente feche um assunto para começar outro. Então, as regras são basicamente essas, e aí é um debate, né? Então, quem quer começar, começa falando, e a gente trata do livro, e se tiver alguma experiência também, a ideia é não se estender em experiências, né? Para a gente focar no livro e conseguir ter mais produtividade, mas se tiver alguma experiência também que você queira contar daquele livro, ou daquilo que passou na semana em relação ao que você está lendo, aí fica aberto também para o debate. Então, palavra franqueada a todos. Quem quer começar?
Ninguém? Posso começar. Fernanda, então vamos lá. Então, assim, participar do clube de leitura está sendo uma experiência realmente bem especial também para mim, Ricardo. Quando você elenca essas questões, né? Mas eu me auto-percebo, assim, com amparador, sabe? Dessa função. E, e quando é intensificada a questão do estudo, da leitura ali do Projeciologia, é uma leitura muito dinâmica, né? Porque é como se tivesse entrando em contato com esse grupo, né, de amparadores, e eu não sei se as pessoas também sentem isso, né? Essa, essa conexão, né, que existe. E aí, o que me deixou, assim, bastante, que me motivou bastante, assim, foi a percepção dos sons intracranianos da decolagem, que é aqueles, e aí onde fala dos acúfenos e da questão das Uhum. onomatopeias. É como se eu não houvesse me auto-percebido, ou se esses sons, eles parecem ter aumentado com a leitura. Então, eu fiquei até pensativa, né? Houve um aumento ou uma conexão com esse holopensene através da leitura, ou eles já aconteciam e eu não estava me auto-percebendo, né? Aí eu comecei a analisar que muitas coisas, eu tenho começado a perceber que quando você vai aprofundando nos estudos da conscienciologia, vai acontecendo coisas como se fosse uma retromemória do curso intermissivo. Aquelas palavras ou aquelas situações começam a ter um sentido, né? Uma lógica de realmente elas acontecerem ou o dever de acontecer. Eu falo isso porque a gente abriu uma discussão com essa questão de sons. O Leonardo também faz parte lá do Retomadores de Tarefa, e a gente estava falando sobre essas sinaléticas de audição, né? Que acontece, assim, muitas vezes nas nossas vivências. E aí eu falei, nossa, e como isso tem aumentado? Aí eu falei, será que é porque eu li? Eu estou lendo? E aí a gente começa a fazer o sentido, aquela percepção, igual quando começa a entrar em contato, né? Aí eu gostaria de trazer isso daí, porque na página 511 fala, o nosso subconsciente nunca dorme, né? Mas assim, ele vai sendo reativado. E esses acúfenos, né, que é essa sensação auditiva que seja ser produzida por um estímulo exterior do organismo, né? Aí fala do cordão de prata na área encefálica, também fala dos acúfinos extrafísicos, que é ação metálico, rasgamento de seda, queda de grãos, batidas de porta, vibração de cordão do violão e as onomatopeias. E esse termo onomatopeias, no meu caso, ele é muito familiar. Eu trabalhei muito com educação infantil, então, quando falava onomatopeias, que era fazer os sons, sempre me repercutia muita coisa, muita memória, muita. E eu penso assim, será que isso é do curso intermissivo, né? Então, eu vou pedir ajuda aos universitários mais veteranos, se eles acham que isso uma holomemória, uma coisa assim que vai sendo ativada, né? E a gente começa a se auto-perceber, se isso é o sentido, o que que vocês acham? Antes do pessoal achar, né? Anne, eu sempre entro aqui no meio, tá? Então, Consideram, né? O que que vocês fica consideram super sobre tranquilo. isso? Gente, olha só.
Sons intracranianos, para a gente relembrar o que está lá, quem não conseguiu ler, são aqueles sons que normalmente, quando a gente está na fase de exteriorização, nesse caso aqui, a hora que o psicossoma está saindo, ao se formar como hipótese o cordão de prata nessa saída, ele gera uma coisa que para a gente é como se fosse um barulho. Então, aí é aquilo que a Fernanda falou, assim, é um som de jogar feijão em cima de uma lata, ou alguma coisa assim, que nos parece um barulho, mas ele, em tese, ele não é um barulho, é o que chama de acúfeno, né? São barulhos que não têm origem física. Se eu bater na mesa aqui, vocês vão escutar, esse é um barulho físico de bater. Se eu não bato nada e a gente tem os sons intracranianos, quando a gente está decolando, acontecem, e quando a gente está retornando, que nós vamos ver na sessão 12, se não me engano, 11 ou 12, acho que é 12, a fase de interiorização a gente escuta. Então, esses são os barulhos, os sons intracranianos, e essa onomatopeia também, né? Você falar como se fosse um barulho. Então, tem instrumentos tantã, que são feitos repetindo o som. Então, quando você tem um ribombo, alguma coisa assim, é você escutar, você usar um barulho com o mesmo som que aquele barulho faz. E aí o que a Fernanda trouxe, que eu achei muito bacana, que não está no livro, né, é o efeito ou a proximidade disso com o curso intermissivo. Isso é uma coisa. E outra coisa que ela juntou, que também não fala no Projeciologia, é a parte da sinalética energética. Então, a Sandra Tornieri, irmã da Denise, escreveu um livro, né, sobre sinalética energética, sobre sinalética energética, que será que vários desses sons, esses acúfenos, coisas que a gente podem estar enquadrados como sinaléticas, isso faz parte da nossa sinalética? Olha só que bacana. Na hora que a gente vai lendo, tem coisas que estão ali, a gente explica o que está no livro, legal, né? E a gente traz sempre algo a mais. Então, a Fernanda é legal que ela sempre traz uma coisa diferente para fazer a gente raciocinar. O professor Valdo usa essa técnica no livro, né? Ele coloca muitas vezes ao final de cada capítulo. Questionamento: será que tal coisa significa tal efeito, ou tal. Isso faz parte da ciência. Então, isso colocado, né, que é assim, a explicação técnica para quem não leu, não conseguiu chegar nessa parte do livro, e as perguntas, os desafios aqui que a Fernanda lançou. Alguém gostaria de comentar sobre alguém ter isso, essa parte dos sons intracranianos? A parte do som intracraniano é muito visível, transparente para a gente que está percebendo tudo isso, né? Uhum. Eu já acho que não tem areia, não tem nada de barulho assim diferente, não. É tipo uma saída assim, um deslocamento. Parece que só tem frandre dentro da cabeça, e quando ele vai deslocando, tem aqueles estralos dos próprios frandres, aqueles sons que está deslocando. Aí, quando desloca, a gente percebe tudo aquela dificuldade para sair. O som maior é esse. Eu não vejo assim areia, nada, não. O som mesmo é visivelmente aquele som saindo um do outro, aquela engrenagem saindo, estralando, assim, tipo, fica difícil eu explicar, um frandre Uhum. deslocando do outro. Fica trac, 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 porque deslocando. Aí deslocando, pronto, ele para, fica tranquilo, suave. Mas até tirar é uma dificuldade. Eu fico pensando assim, será que é todas as vezes assim? Todas as vezes quando vai sair fica dessa forma? E quando chegar também é assim? Eu não sei na hora da chegada porque eu não cheguei até lá. Na Ah, saída eu percebi. legal, mais um que vivenciou, né, os sons intracranianos. Olha que bacana. Para cada pessoa é diferente. Então, o professor Valdo aqui ele colocou: olha, para alguns são como se fosse um bater de asas, para outro como. Por quê? Porque cada pessoa vai escutar, e eu gostei muito isso chama sinestesia, né? Você ver um barulho, né? Então, o Zé Inácio,
ele colocou, é visível para mim, é como se um barulho fosse visível. Por quê? Porque a interpretação dele, ao ver os flanes passando lá, ele consegue fazer com que aquilo fique visível. Então, gente, esse debate é muito rico porque isso abre possibilidades. Vamos lá, Anne? No meu caso, eu já sentia como se fosse um motor de uma hélice, ou então uma bateria, e também música de rádio, como se fosse um rádio tocando no fundo. Eu Aham. já tive isso. E em relação à volta que o José Inés estava falando, eu tive uma projeção patrocinada agora, dias antes de estar aqui, e a minha volta foi muito estranha. Eu fiquei com o coração, parecia que eu ia morrer, assim, batendo muito forte no corpo inteiro. Aí, um som, assim, de coração também. Aí Uhum. foi isso, minha experiência. Bacana, Liliana? Assim, as experiências que eu tenho com esses sons intracranianos é realmente como se fosse uma turbina de avião. A impressão que eu tenho não tem uma característica desses sons, dessas expressões que ele coloca aqui, mas é um som, claro que pode ser outros, né? Mas é como se fosse mesmo uma turbina de avião, né? E aí ele coloca aqui que, por exemplo, né? Esses sons intracranianos, durante a decolagem, do psicossoma, ele tem uma relação direta com o estado vibracional, né? Então, é um nível de vibração onde vai se formando o cordão de prata, né? E aí, então, tem a evasão do psicossoma. Agora, um ponto interessante que a gente deve observar, que quando a gente está nesse processo de descoincidência, o que acontece? Se a gente não tiver o conhecimento aqui teórico da coisa, a gente fica assustado e aí a gente volta para o corpo, entendeu? Então, toda essa parte teórica aqui, ela é super importante a gente estudar, né? Como a gente vem fazendo e como o Ricardo colocou, muitas coisas vão acontecendo, essa organização nossa na rotina diária para que a gente consiga ler pelo menos uma, duas páginas, para não deixar tudo de última hora, porque daí você não assimila nada, né? E você ir ponderando, grifando coisas importantes, traz essa reflexão para a gente, porque no sentido de que tudo que acontece tem um nome, né, dentro da projeção. É como o sentimento. Qual que é o que você está sentindo? Ah, não sei explicar. Não, mas tem que haver uma explicação, tem que ter um nome. Então, essa fase de exteriorização da consciência, ela tem didaticamente, né, coisas que vão acontecendo e que a gente, a partir da nossa experiência, a gente vai dando nome a elas, né? Então, eu acho que isso é importante a gente ter em mente, né? Então, esses sons intracranianos, eles acontecem sempre quando eu vou fazer né, o psicossom redecolar. Uhum. Muito bom. Zenácio? No, no caso, vocês duas falaram, a Ani e a Liliana. Falou do motorzinho, né? Eu acho que o motorzinho é separado da intracraniano, né? O intracraniano, ele é típico, aqueles Frander que tem saindo de deslocação. Já o motorzinho é aquela força de dentro de você que ele põe para funcionar com toda a força, né? O outro motorzinho, no meu ponto de vista, o que eu vi, né? Aí, aliás, no estudo aí nosso dessa matéria que a gente teve que estudar, tem dois local aqui que tem motor. Eu peguei aqui na página 493, tem caráter de motor receptivo, sensorial e parapsíquica, né? E tem na outra, que seria 498, partida de motor, de um motorzinho que tem na parte aí, de 498, né? Interna vibrações elétricas. Isso.
Olha que legal, a diferença de percepção é de cada um, né? E isso é que o professor Waldo lhe chama atenção. E uma coisa que eu acho que é importante, a Liliana tocou e o Zé Inácio também, que é na frequência de vibração dos veículos. A gente já falou sobre isso na sessão 5, que são os veículos de manifestação da consciência, que o que separa um veículo do outro? Soma, do energossoma, do psicossoma e do mental soma. Frequências vibratórias. Nesse momento, todos nós estamos com os 4 veículos coincididos. E ao estar coincididos, a gente vibra na frequência do mais rústico, que é o soma. Então, o meu psicossoma está aqui, mas ele está vibrando na frequência do soma. Por quê? Porque o soma é que está agindo. Eu estou na vigília física, nós aqui. O que é a projeção? É na hora que a gente tem o entorpecimento do nosso soma, ele fica tão relaxado que permite que o energossoma comece a vibrar numa frequência diferente e ele passe essa nova frequência para o psicossoma e o psicossoma se sinta livre, é como se abrisse, né, para que ele consiga vibrar na frequência natural dele. E ele pode ficar alguns centímetros acima do soma, né, que a gente fala quando o psicossoma fica ali dormindo, e ele pode sair e ter a projeção. Então, essa vibração, essa alteração da vibração dos veículos é que pode ter relação com esse motorzinho, o professor Valdo usa isso como uma analogia, né? Esse motorzinho vai mudando a nossa vibração. E o estado vibracional, ele é um dos promotores disso. Então, tem uma parte que o professor Valdo fala claramente do estado vibracional como promotor da decolagem. Então, para a gente fazer decolagem, se a gente é bom de estado vibracional, consegue dominar o estado vibracional, conseguimos fazer projeções mais lúcidas. Então, é muito bacana essa ideia. Eu dei o nome de motorzinho quando eu falei a minha experiência para vocês, né? Uhum. Eu surpresa, o Valdo falou a mesma coisa quando eu fui ler agora, que eu nunca tinha visto, né? Aí, como vi o motorzinho, nossa, ele deu o mesmo nome que eu tinha dado antes, sem saber, né? Uhum. Porque é um motor mesmo, um motor potente, que a gente sente, né? E é através da força. A força vem através da vibração, estado vibracional, né? Vem aquela força e você responde fazendo aquela força e a coisa funciona cada vez mais, né? Ativo. Fernanda? Só complementando, dá para até comentar ali, porque na página 497 do PDF traz a questão do estado vibracional, né? A gente tem o livro também do estado vibracional do Victor, né? Que é bem completo em termos assim de trazer as técnicas. Eu acho que é de conhecimento de todos, né? Tem também o verbete e tudo mais. E assim, quando eu entrei em contato com a Conscienciologia, a questão do estado vibracional foi a primeira experiência que eu tive que me tornou assim uma pessoa falar assim, não, realmente existe uma coisa diferente de tudo que eu já conheço, né? E eu poderia trabalhar com as energias, e aquilo foi bem impactante para mim, e traz essa questão dessa ressonância, né? Que é sentir essas vibrações por todo o corpo. Aí eles falam dos 3 efeitos. Não sei se alguém já viu, né? Eu até falei assim, nossa, que interessante, né? Falar sobre o estado vibracional dentro do Projeciologia, e aí trouxe lá os 3 efeitos, que é a da varredura, né? Que é as ondas, a varredura e a ressonância, né? E, e não é sempre que eu não consigo sempre instalar o estado vibracional. E eu já tive vários tipos de estado vibracional. É como se fosse tem dia que ele acontece de forma mais espontânea ou patrocinada. E geralmente, se eu trabalho muito o estado vibracional, eu crio soltura e eu consigo me projetar.
eu percebo isso, eu me auto-percebo que se eu trabalhar mais as energias ou tiver alguma assistência, assim, com mais vigor, a projeção, ela acontece com mais fluência. E essa questão de realmente fazer uma limpeza, parece, no nosso corpo, nos chakras, né? Nos holochakras, em todo chakra. Mas tem vezes que alguns estão mais denso, parece que não está circulando, né? A hora que puxa o estado vibracional. E aí eu fiquei pensando, como que é cada um, né? Cada um também, eu acho que deve ter sua intensidade de estado vibracional, já deve ter acontecido um mega estado vibracional, e porque se eu tivesse todo dia um estado vibracional que eu já tive, uma experiência assim, bem, eu acho assim, diferente, que foi de todo o corpo, aquela coisa assim, eu acho que eu não sei, né? Eu ia ser uma pessoa que sem nenhuma doença, sem nada. Mas não acontece todo sempre, né? É uma coisa assim que a gente mobiliza, faz a mobilização, mas às vezes ela não acontece. Pelo menos para mim não acontece, né? Diariamente, né? Apesar de ter a vontade, mas isso não acontece. E eu acho ela bem fundamental, assim, para acontecer a projeção. Eu percebo que ela é associada, sem a toda essa expansão, né, e aí ele acontece, principalmente a projeção lúcida, né? Concordo. Denise, você vai falar em cima do mesmo assunto? Sim, eu ia comentar com a Fernanda que às vezes a gente promove um estado vibracional, mas a gente não percebe, né? Então, isso até é uma experiência que eu trouxe da oficina, né? Que eu estava fazendo um esforço danado para fazer um estado vibracional, e a pessoa que estava me observando, ela não conseguia, ela percebeu aquele estado vibracional e reverberou nela, né? Mas para mim aquilo estava sendo fraco, né? Então eu acho que tem duas situações ali. Primeiro é o lugar onde você, né, tá trabalhando, tá tentando fazer o estado vibracional, né, o ambiente ali, as energias do ambiente, tudo. E também as suas próprias energias, a sua sensibilidade, né? Porque às vezes a gente não sente, mas a gente tá fazendo. Está acontecendo. Eu já senti estado vibracional bem forte, mas quando eu estou projetada. Mas quando eu estou encaixada, eu já tenho mais dificuldade. Então, eu sempre acho que meu estado vibracional é fraco. Então, eu acho que tem uma série de condições ali, né, que a gente pode observar em torno aí do EV. Fiquei curiosa que tem lá aquela questão do tal da cadeira, a sensação do estado vibracional tem sido artificialmente criada através da cadeira vibratória. Não sei se alguém já teve uma experiência. Eu fiquei falando, até que é interessante ter uma cadeira dessa. Você só senta lá e tá, né? Mas aí seria junto com a estimulação da Ganzifeld, fazendo com que a pessoa sinta vibrações como se a corrente elétrica estivesse passando através do seu corpo humano, com o objetivo de induzir-lhe a consciência e a experiência da projeção lúcida. Isso já foi usado, ou é usado na Conscienciologia? O que A gente vocês nunca, a gente sabem? nunca colocou, a gente nunca, em laboratórios, até onde eu sei, nunca teve nenhum laboratório que fez isso. O Valdo, ele sempre chamava essas coisas de muleta, digamos assim. Ele põe que tem, mas ele nunca recomenda que a gente tem, porque a gente pode se acostumar com aquilo. Então, essas cadeiras de massagem que tem em aeroporto, que a gente pode comprar, você reclina e ela vibra, aí tem um motorzinho, né? A gente começa a vibrar naquele motorzinho, eu nunca fiz, mas assim, já vi.
E aí a pessoa pode, com essa vibração, ela estimular o estado vibracional e ela se projetar. Qual é o problema que o professor Valdo diz? Tudo é muleta, e se a gente acostuma com aquilo, a gente só vai chegar no estado vibracional naquela cadeira, e o estado vibracional, ele só depende da nossa vontade. Então, tanto que nos laboratórios do CAEC, todos os outros que a gente já fez na Conscienciologia, lá no campus de Saquarema, etc., o professor Valdo falava, eu quero uma cama, uma poltrona normal, no máximo livro, coisa para você ler, eu não quero nenhum artefato ou qualquer coisa que produza, né? Tem o M-Sync, que é do Robert Monroe, do Instituto Monroe, que é um som que faz com que o seu cérebro, cada vez mais, ele vai mudando a frequência vibratória, né? Em algum momento ali tem um capítulo que ele fala sobre as ondas cerebrais, em que ele fala, nós estamos na onda beta agora, que vai de 14 a 30, que é essa onda cerebral, se coloca no eletroencefalograma, a gente está entre 14 Hz e 30 Hz, nosso cérebro. O alfa, ele vai de 7 a 14. É aquela meditação mais leve, quando a gente entra em estado alfa, né? Isso aí é meio comum daquela de meditação. Abaixo do alfa vem o teta, que vai de 4 Hz até 7, mais ou menos, que é normalmente a fase que a gente se projeta, e a delta, que vai de meio, quando se fica em zero, é porque a pessoa dessomou, né? A consciência dessomou, porque aí aquele pi fica em zero, né? Quando ela fica em meio hertz, até 4, ela está em sono profundo. Então, o professor Valdo explicou isso e ele falou, olha, as ondas teta são aquelas que normalmente a pessoa se projeta. E aí, o pessoal do Instituto Monroe, eles desenvolveram esse negócio que chama M-Sync, que era para colocar, então tinha muito debate na época, professor Valdo, por que a gente não traz isso para testar aqui, né, nos laboratórios do CAEC e tal? O Valdo falava, para quê, cara? Isso aí é um negócio que vocês vão colocar, ele pode até produzir, assim como drogas, ou ayahuasca, ou qualquer coisa assim, pode provocar uma projeção. Mas você vai ficar dependendo disso? Então é melhor nem começar e começar a se projetar por vontade própria do que utilizando esses instrumentos. Então você tem a cadeira, você tem esse M5, você tem algumas coisas que realmente para o iniciante pode até ajudar, mas o ideal é que você nem comece. Aí eu citei aqui o ayahuasca, alguma coisa assim, esse você não deve usar por várias razões, não só porque a sua projeção ela vai ficar comprometida a sua lucidez, e também esses são alucinógenos que atrapalham o nosso sono, a gente pode desenvolver doenças. Então, esse M5, até onde eu sei, que é um barulhinho que faz aqui, não teria nenhum problema. Essa cadeira talvez não tivesse nenhum problema, mas o alucinógeno, como isso fica gravado, né, é bom também a gente deixar quem estiver assistindo que não é recomendável essas muletas. Agora, eu não sei, alguém aí já experimentou alguma cadeira vibratória, já teve alguma projeção? Eu tinha vontade, né? Um dia eu vou... Ô, Ricardo, mas Ah, assim, complementando essa questão, fala também da questão do grupo, né? Do acoplamento áurico grupal, que ele pode estimular também a questão do estado vibracional, e aí ele cita também algumas questões em ambientes como estádio, que tem aquela, né, vibração e outros aspectos assim que podem induzir isso tudo. uhum. Você já E teve, só para pegar um exemplo disso que você falou, quando a pessoa está num estádio de futebol, alguma coisa assim, e que toca um hino, ou quando você ganhou, ou quando você vê a bandeira do Brasil, Ayrton Senna, imagina você no Autódromo de Monza passando aquele negócio, ao você estar naquele ambiente, todo mundo assim, emocionado com aquilo, tocando um hino, a gente sente até energia, né? Fala assim, nossa, eu fiquei até arrepiado. Por quê? É parecido com isso. O grupo ele começa a ter um padrão vibratório que as pessoas que estão ali no meio, ela assimila aquilo e ela entra na mesma frequência vibratória. Isso pode ser positivo, igual eu falei, por exemplo, uma Olimpíada que alguém ganhou, tocou o hino do Brasil, você pode, e pode ser negativo. Então, muitas vezes em futebol, você pega, às vezes, pessoas que são pais de família, que nunca agrediram ninguém e tudo mais, em determinado momento de violência, ele é capaz de cometer atos horrorosos, digamos assim,
por influência da vibração pensênica do local. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em algum momento também dessa nossa leitura aqui, o professor Valdo fala de locais extrafísicos que são doadores, né? Que são praia tranquila, lugar com a natureza, etc. Outros que são drenos, então campo de futebol, boate, que drenam a nossa energia, cemitérios e uma série de coisas, e aqueles que são ambivalentes, que podem estar tanto positivo quanto negativo. Então, a gente tem que ficar muito esperto, né? A gente, enquanto projetor, enquanto sensitivo, enquanto estudante, né, de Conscienciologia, em que ambiente está, e a gente não se deixar contaminar por esse ambiente. A gente já está sempre lá, você pode falar, não, eu estou aqui, eu controlo, eu vou experimentar um pouco, mas sempre volta que o comando tem que ser nosso, né? Isso é o desafio dessa vida. Mas foi muito legal você ter trazido isso, Fernando, para a gente também tocar nesse ponto. E eu fiquei bem assim pensativa com isso, sabe? Dessa questão negativa e também positiva, porque conforme o ambiente que às vezes a gente tá, que eu tô, no caso, quando eu era muito nova, na hora do recreio, aquele barulho assim me deixava muito tonta. E é como se eu tivesse assim a multidão, fazia uma ressonância no meu corpo físico. E hoje eu estou trazendo essa questão porque quando eu ia lendo, eu ficava dando sentido para muitas sinaléticas, muitos comportamentos que antes eu tinha e não entendia o que era essa vertigem, essa tontura. E hoje é como se o estado vibracional fosse a cura para muitas das minhas tonturas, porque eu já não tenho mais essas tonturas como eu tinha antes por causa principalmente assim, dos trabalhos diários de energia, né? Eu percebo se eu estiver bem alinhada com meus trabalhos de energia, eu não precisei mais tomar remédio de labirintite, de tontura, que essas coisas assim que às vezes eu ficava ou evitava ficar. Então, isso é muito sério, né? É uma coisa assim que, poxa, não me custa nada, né? E eu estou descobrindo isso agora. E aí, por isso, eu trago também essa questão às vezes, curso intermissivo, da gente ser realmente intermissivista, de já ter essa sensibilidade, alguma coisa assim. E de quantas pessoas que, às vezes, não sabem que elas podem, num trabalho energético, estar evitando o uso de psicotrópico, de medicamentos, de inferências fisiológicas, de medicamentos, né, no caso, que pode até ser mal futuramente para a saúde, né? Com alguma coisa que é talvez um compromisso que a gente tem intermissivo, de trabalhar com as energias, de fazer essa estabilidade. Então, assim, para o estado vibracional, estado vibracional, saber dessa técnica, desenvolver ela, né? É um caminho muito bonito até, né? Dei uma floreada ali, mas assim, é uma felicidade saber que existe, talvez, terapias, né? Eu não sei se pode dizer terapias, mas assim, soluções para algumas problemas de saúde que às vezes a pessoa possa ter, quando ela pode trabalhar com as energias, né? Ela tem, né? A ergoterapia é uma das terapias, a OIC trabalha muito com isso. Tem uma que chama diálise, energética diálise, é como se fosse uma hemodiálise da pessoa que vai tirando o sangue, passando naquele purificador, né, para fazer o trabalho dos rins. Você tem uma diálise energética, isso tudo funciona. Uma única coisa que a gente coloca sempre de observação, né, para quem está assistindo e quando vocês estiverem dando aula, é que nunca substitua o médico, né? Então, o professor Hernandes sempre falava isso. Às vezes a pessoa está com um problema cardíaco grave e ela fala, nossa, eu estou sentindo aqui um problema, uma sinalética no meu cardiochakra, e às vezes não é uma sinalética no cardiochakra, né? A pessoa está tendo um infarto do miocárdio achando que vai resolver aquilo e às vezes é um problema de saúde mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Vai ao médico, olha, trabalha. Agora, o estado vibracional, ele sempre vai ajudar.
Então, se você dominar suas energias, você consegue potencializar todos os seus estados homeostáticos, né? Então, só feita essa observação, a Fernanda está corretíssima. O professor Valdo fala que o estado vibracional é a gazu, é a chave mestre para a dispersidade, né? Então, eu me coloco nisso, eu sou muito preguiçoso em relação ao estado vibracional e a maioria de nós. Sandra, tinha outra pessoa que ia falar, mas agora eu não lembro. Segue aí, Sandra. Aqui, em relação a esses laboratórios, é tudo em Foz do Iguaçu, tudo presencial? Sim, esses laboratórios são presenciais, tem laboratório também na Aracê, no campus da Aracê, como é que chama? Domingos Martins, no campus Saquarema, do IPC, tem esses Porto Alegre, laboratórios. não? Porto Alegre, não. Que eu defendi uma vez? Que a gente usasse salas de aula como laboratórios. Então, por exemplo, tem a sala de aula da Apex em Porto Alegre, do IPC. Aí seriam alugados, digamos assim, né, no horário lá, para a pessoa fazer um laboratório de 1h30 e que ela pudesse ir lá ter uma poltrona e ela faz o laboratório. Não sei por qual razão isso nunca foi implementado, mas poderia ser uma boa. Agora, os laboratórios podem ser feitos em casa, Sandra. Então, se você olha o que tem em cada laboratório, laboratório de retrocognições. Então, se você vai no CAEC, você tem lá livros, você tem artigos, você tem um livro que chama História do Mundo, você tem discos, não sei como é que tá, faz tempo que eu não vou, mas você tem CDs assim que tem músicas francesas do século XVII. E aí você escuta aquilo e deita no colchonete, né, na cama, né, digamos assim, ou na poltrona, para você buscar ter uma retrocognição. Então, tudo isso pode ser feito na nossa casa. Então, você fala assim, vou fazer um laboratório de estado vibracional, um laboratório de duplo evolutivo, um laboratório de TENEPS. Por exemplo, quem quer, não é praticante da TENEPS, ele pode vir aqui ao CAEC, às vezes uma semana, e falar, todo dia, no mesmo horário, eu vou ao laboratório da TENEPS. Eu fiz isso antes de começar a minha TENEPS. Foi muito legal. Então, esses laboratórios, eles ajudam, sim, a você exercitar, né, esses atributos conscienciais em ambiente mais controlado. E o professor Waldo sempre falava, eu também, né, na minha ideia maluca, eu falava assim, tinha laboratório que você tinha, que era estado vibracional, por exemplo, ou de retrocognições, que eram super procurados e tinha fila de espera, às vezes não tinha no dia, porque muita gente ia. E tinha laboratório como auto-organização, por exemplo, que era pouco usado. Aí, o que eu sugeri? Eu falei, pô, vamos trocar a plaquinha, né? Por quê? Porque você chega lá, a equipe extrafísica vai e você troca, né? Bota, ao invés de, eu quero fazer o estado vibracional, mas tá tudo cheio, tira um que não tem, bota a plaquinha, né? Eu fui falar isso para o professor Waldo, ele quase comeu meu fígado. Ele falou, você não entende nada. Existe um holopensene daquilo dentro do laboratório, né? E eu falei, meu professor Waldo, eu fui fazer tal laboratório e eu tive uma experiência de outra, agora eu não me lembro qual foi. E eu usei esse exemplo para ele. Eu falei, sei lá, eu fui no estado vibracional e eu tive uma retrocognição. Aí ele falou assim: isso é porque você precisava daquilo naquele momento. Isso não tem nada a ver com. Cara, me deu um esculacho, cara, mas assim, eu era da coordenação do CAE. E aí ele falou: você não entende nada de fixar o OpenSene, você está muito jejum nisso daí. Então, eu só estou Muito bom, colocando aqui obrigada. também. Vamos lá. Assim, dentro dessas experiências, né, da fase de esterilização, tem várias delas que eu listei aqui que acontecem comigo, né? E uma delas que eu achei, assim, bem interessante, que é bem frequente, é essa decolagem por aprofundamento, que está na página 517, né? A impressão que dá é que a gente está saindo por debaixo do colchão, assim, um negócio estranho, uma sensação. Ele tem a definição aqui que na decolagem por aprofundamento, parece que o corpo humano move-se para baixo, percebendo-se às vezes como se houvesse uma entrada abrupta pelo colchão e o leito adentro.
até o piso do cômodo, né? Quando se está deitado de costas no leito. E aí ele faz traz uma ideia, né? Que se você virar de bruços, é o contrário. Mas é como que se, é uma sensação estranha, realmente, como que se eu estivesse indo para baixo, né? E então, ele coloca aqui que não raro ocorre o contrário, o psicossoma se eleva um pouco ou muito devagar ou instantaneamente do corpo humano e dá a impressão de que se este afunda devido à retração para baixo da parte do volume da energia do cordão de prata, né, que permanece, obviamente, em conexão com o corpo físico, né? Então, segundo a conexão com o Lochakra. Eu acho que isso aqui assim, digamos, é um pulo do gato, né, para a gente prestar atenção nisso. Porque qualquer coisa que a gente sinta de estranho, assim, sem saber direito o que é aquele fenômeno, aquilo dá um medo na gente, tendo em vista que é uma coisa, digamos, comum acontecer todas as noites, né? Às vezes a gente não tem rememoração, não tem esse tipo de percepção. É a mesma coisa que da respiração, né, que ele traz aqui, né? Você está se projetando, é aquele medo, né, de ficar sem respirar e você volta para o corpo. Então, eu acho que isso aqui acontece muito comigo, decolagem por aprofundamento. Então, às vezes eu não tenho lucidez, né? Eu me deixo levar, vamos ver o que vai dar, né? E às vezes você sai mesmo fora do corpo e, né? Às vezes até, assim, projeções mesmo patrocinada por amparadores, né? Ele parece que é didático, ele faz esse movimento que é você perceber, né? E outras vezes não, outras vezes eu escorrego como se fosse um quiabo mesmo. Tipo, tô relaxada. E aí daqui a pouco eu vou escorregando, escorregando, eu falo, não, relaxa que você vai se projetar. Eu dou essa ordem para mim, entendeu? E Uhum. aí eu me projeto mesmo. É interessante, viu? A gente já falou isso aqui, né? É igual Neston, né? Existem mil e uma formas de preparar Neston, invente a É, sua. É mais ou menos a mesma coisa. Aí a Liliana tem esse jeito dela, ela afunda. Como ela falou, esse do afundamento, às vezes a pessoa fica com medo, porque acha que está caindo da cama e retorna para o corpo. E, na verdade, ela está se projetando. Então, você conhecer, você estudar, alguém falou um pouquinho antes daqui, acho que foi a Fernanda, talvez, falou assim, a gente estudar, a gente vai perdendo o medo, né, ou conhecendo os nomes, ou foi a própria Liliana, não me lembro, a gente vai eu perdendo que o disse. medo, exatamente, É, a gente vai perdendo o medo que a gente já conhece, falar, isso aqui é aquilo. E esse modo de você ter a lucidez, de você falar assim, estou me deslocando, isso aqui daqui a pouco fica quieta, que isso aqui manter essa lucidez é fundamental para evitar aquilo que a gente chama de apagamento, que é o blackout, que é o pedágio que a gente paga na hora que está saindo o nosso corpo. Ele vai tirar a nossa consciência do cérebro físico e passar para o psicossoma. Geralmente tem um blackout nisso aí, a gente perde um pouco da consciência. Então, ao você manter essa consciência viva, né, lúcida, como a Liliana falou ali, é uma das formas de você adquirir lucidez no extrafísico, porque ela vai acompanhando o processo, falando assim, não, eu estou indo, está tranquilo, não fica com medo, e vai lá porque está acontecendo. Então, é tudo é, técnica. é técnica. Isso que você falou do blackout é da parapsicolepsia, que Uhum, é esse blackout que dá, né? Temporário, que tem uma relação estreita com o cordão de prata. E é um efeito túnel, né? E isso tem uma relação também com a abertura extrafísica. É como se fosse aquele efeito, né, de... Bom, eu não sei se alguém aqui já desmaiou. Alguém já desmaiou? A sensação de quando já aconteceu comigo, né? Assim, quando a gente desmaia, o que acontece? O psicossoma sai mesmo. Então, eu já vi esses túneis assim, é como que se a tua consciência ela tivesse desfalecida, né, no sentido figurado, mas de fato você sai, né, do psicossoma. Então, essa sensação de túnel, de que você está indo, parece uma luz assim no fim do túnel. Isso já aconteceu comigo várias vezes, inclusive na projeção.
é interessante, né, que vai rememorando algumas questões, assim, essa questão também do blackout, eu relaciono também com eles colocaram ali o que foi colocado, né, sobre o restringimento, que existe o restringimento também da questão da decolagem, a gente esquece, entendeu? Igual é o restringimento também da ressoma, né? Então, eu achei bem interessante essa questão do blackout, e aí, que está mesmo na parapsicolepsia, e eu falei, o que me chamou a atenção no início, né, que é o nosso subconsciente, que ele nunca dorme, mas então, por que que a gente não lembra, né, de muita coisa? Às vezes não é necessário lembrar de tudo também, né? Que é dentro dessa questão da psicolepsia, né? Que eu achei super bacana essa ideia de ter, né, um paracérebro e de falar do paracérebro do psicossoma. Então, eu fiquei pensando, então, o psicossoma tem um paracérebro, né? O nosso corpo Uhum. emocional tem um paracérebro. Então, todos os outros veículos possivelmente também têm suas manifestações, né? Dentro de uma lógica, né? E isso daí envolve, então, o quanto que a gente está, ao mesmo tempo, é, pensando que ele está coincidido, tá, os 4 veículos, mas eu tenho, às vezes, essa sensação no meu dia a dia, quando eu tenho muita projeção, eu tenho tido assim, nossa, agora eu estou me sentindo um pouco desconhecida. Mesmo estando na vigília física, ordinária, eu estou me sentindo um pouco desconhecida. Aí eu tento pensar, falar, agora você está com seus veículos acoplados, tenta se, né? Por quê? Porque muitas vezes vem aquela sensação do balonamento. E aí ele traz no texto ali, falando só sobre o balonamento, né? E fala para a gente não ter medo, né? Que isso pode acontecer. Eu não sei se vocês já sentiram assim, que parece que grande e as coisas pequenas, quando até vai comer ou pegar assim, parece que está meio pequeno. Então, é porque no meu entendimento, então, e de acordo com a literatura ali, com a descrição, é porque a gente está com esse veículo um pouco desconhecido, né? Deixa eu só. A Fernanda falou um monte de coisa tão legal, porque você passa por um monte de assunto técnico, Fernanda. É sensacional isso que você traz. Esse momento que ela falou chama hipnagogia, que é aquele momento que a gente está dormindo, e a gente começa a perder a consciência. Ela é meio que fosse uma briga entre a gente querer, o nosso cérebro cansado querendo dormir e a gente querendo ficar lúcido e permanecer lúcido. E eles ficam meio que brigando, é aquela hora que você fica no lusco-fusco ali, você não sabe se você está dormindo, se você está acordado, né? E aí você passa. Esse é o primeiro blackout, né? Que é a hora que você dorme. Ele é uma excelente hora para a gente se projetar. E nessa hora, e a Fernanda falou uma outra coisa que chama mini descoincidência. A gente já falou isso aqui também em alguns outros capítulos para trás, e a hora que você está na vigília física ordinária e você se sente um pouco descoincidido. A maxi descoincidência é a projeção, é na hora que efetivamente seu corpo está dormindo e você se projetou, chama maxi descoincidência. O seu psicossoma, ele está descoincidido do soma, e aí ele pode atuar no extrafísico, na paratroposfera. A gente vai ver um pouco nisso nesse debate de hoje. Isso chama maxi descoincidência. Mas a mini descoincidência é aquela hora que você está aqui e você começa a sentir. Então, e aí, a terceira coisa que ela falou que é fundamental antes do balonamento ela fala assim: calma, eu estou aqui, eu estou coincidida, eu estou. Isso faz parte daquilo que a gente vai debater hoje, que chama lucidez extrafísica, que a nossa lucidez extrafísica ela é atingida quanto mais a gente tiver lucidez no intrafísico.
Então, quanto mais eu estou aqui e sabendo que isso aqui é o soma e que o psicossoma está coincidido e que em determinado momento eu estou em outro ambiente, eu elongo minha mão, eu traspasso objeto, eu não preciso respirar, e ao invés de ficar com medo, eu falo, não, se eu não preciso respirar, se eu estou vendo isso, se eu estou assim, é porque estou de psicossoma. Então, minha manifestação agora é no extrafísico de psicossoma. Agora, para a gente ter essa lucidez no extrafísico, o que a gente tem que ter, como a Fernanda falou? A lucidez no intrafísico. Então, quanto mais trancada é a consciência, ela não sabe o que é intrafísico, extrafísico, ela acha que não existe nada e ela não tem mobilização energética, etc., menos lucidez no extrafísico ela tem. E quanto mais a gente tiver isso que a Liliana falou de quiabo, que a gente conseguir descoincidir, soltar e ter uma soltura energética, mais a gente tem facilidade de ter a lucidez no extrafísico. Então, isso também faz parte do que trouxe hoje, a Fernanda trouxe, e por fim ela trouxe o balonamento, que é o balonamento, que é você se sentir como aquela roupa mais larga, folgada, assim, e que ao você sentir isso, você fala assim, opa, estou me descoincidindo, meu psicossoma está saindo, porque energeticamente aquilo bambeou, e aí fica fácil o seu psicossoma sair do soma, porque ele não está tão colado. Então, é uma da aura projetiva, que é aquela hora que você acha que você fala, provavelmente eu vou conseguir me projetar. Então, excelente, Fernanda. Isso faz parte, de novo, chamando a atenção para todo mundo que está aqui e quem assiste de casa. São essas coisas baseadas na nossa experiência, que é o que a Fernanda traz, na hora que a gente consegue abrir o livrinho aqui e começar a falar isso é isso, a gente dá o nome, como a Liliana também citou aqui, isso é o objetivo do nosso curso. Não é pegar teoricamente, é a gente conseguir fazer essa parametrização do que é teoria, do que é a prática, como o Zé Inácio falou. Ah, ele falou ali, mas para mim é diferente. Joia. Ah, isso aqui do motorzinho é igual, mas aquele outro é diferente. Joia, é exatamente isso. Então, assim, isso me deixa muito feliz. Sandra? Em relação ao que a Liliana falou e que agora já passou e eu não achei aqui, em relação a Ai, não vai sair. Parapsicolepsia. Parapsicolepsia. Parapsi... Em relação, assim, ó, isso seria vamos dizer, entre aspas, assim, um nome de um tipo de projeção. Eu li tudo direitinho ali e essa parte, assim, ó, foi descrito ali o tipo de projeção que eu tinha antes de entrar na Conscienciologia. Depois que eu entrei, comecei a mobilizar energia, eu parei de ter esses piripaques, como eu chamava. Mas é exatamente assim que dá aquele escurecimento, a crise de ausência. Como eu tenho o problema de convulsão, eu tomo anticonvulsivo, e então sempre que eu tinha essas projeções, até eu entrar na Conscienciologia, entender que isso era projeção, era tratada como convulsão, como doença. Hoje eu consigo distinguir uma coisa da outra. Eu só quero entender se esse seria entre aspas, o nome do tipo de projeção que eu tenho, porque é tal e qual. Vem ali, ó, entre no estado vibracional, tem ali quando fala aquela questão dos túneis, alguma das vezes eu já passei por isso, em vigília física, caminhando, me movimentando, tendo esse tipo de projeção. Seria uma classificação do tipo de projeção? Eu li, até marquei e Não, agora eu perdi aqui. não, Sandra. Zenesia. O que acontece? Quando você tem isso, estando na cama, dormindo ou preparando para projetar, isso é homeostático, faz parte, todo mundo tem, e 90%, em algum momento o professor Valdo fala ali, 90% das decolagens ou mais, elas são inconscientes porque a pessoa não vê o corpo saindo, pouquinho são as que são conscientes que a pessoa tem. Então, esse apagão, ele é um pedágio, ele também usa esse termo, ele é um pedágio que a gente paga por deixar sua consciência sair de um veículo que está no cérebro e passar para o paracérebro. Então, isso tem. Onde que eu vejo que é esse problema que você fala? Quando a pessoa está na vigília física, então eu tinha um amigo que, como se fosse meu irmão, que tinha, como é que chama lá, o pequeno mal lá, que é epilepsia, ele tinha aquele momento convulsivo e ele sentia que estava apagando, ele falava comigo, ele tinha aura epiléptica, que ele falava, cara, vai acontecer.
Então, ele já Uhum. sabia aquele momento de acontecer e ele entrava, que Exatamente. provavelmente é o que você tem, ele tomava anticonvulsivo e tudo Exatamente. mais. Isso é nosográfico. Por quê? Porque você está andando na rua, você está dirigindo, Sim, você está. Isso é um problema. Agora, na sim. hora que a gente está se projetando, ter isso deitado na cama e fazendo, é o normal. É assim que as pessoas entram em sono, né? E ela consegue fazer. O problema da epilepsia, ele também tem outros que o seu corpo ele não consegue. Você fica como é que chama lá? As Sim, quando ondas, dá convulsão, sim. ela dá convulsão e aí você tem problema de engolir a língua, tem uma série de outros Sim. problemas que podem acontecer e que numa projeção nunca acontece porque você desliga, é como se fosse um sonho, né? Então, na hora que a gente está sonhando, que a gente está brigando, uma das nossas proteções cerebrais é que você desliga o seu músculo de brigar, senão você batia na sua mulher, no seu marido à noite e você... então, assim, ele desliga as respostas musculares daquilo que você está vivenciando. Então, o nosso cérebro ele já faz isso no sonho. Então, esse problema da convulsão, por exemplo, é que ele permanece com os músculos todos ligados e desordenados. Então, a pessoa que tem isso, ela realmente tem que tomar, né, os Sim. anticonvulsivos, os remédios. Mas na projeção, ele não é um tipo de projeção. Sua pergunta foi técnica. Ele não é um tipo de projeção. É o que normalmente acontece quando a gente se projeta. Raras Tá. são as projeções que não têm esse lapso que chama projeção de consciência contínua, PCC, que você começa a fazer um EV, aquele EV está tão forte que você fala assim, nossa, está tão forte, eu nunca senti isso, eu fiz uma vez na vida. E aí eu falo assim, dá para eu sair com tranquilidade. É como se eu saísse, né, assim, totalmente lúcido, meu corpo ficou, eu saí, olhei para trás, né? Então, isso é muito raro acontecer, comigo aconteceu uma vez só nessa experiência na vida inteira. Mas, e aí a pessoa tem, mas aí você tem que chegar num estado vibracional tão forte que permite que você faça isso. Não sei se esclareceu sua dúvida ou Sim. se botou mais minhoca na sua cabeça. Não, esclareceu no sentido, assim, ó, de que tudo o que tu disseste aí, ó, faz parte. Eu entra no estado vibracional e aí dá o apagão. Muitas vezes, até entre os amigos, as pessoas que viam tudo, principalmente a gurizada, quando era mais jovem, dizia, Nokia, temporariamente desligada ou fora da área de cobertura. Às vezes eu desligava, dava o apagão, não lembrava de nada, dali a segundos eu voltava. E às vezes eu dava aquele apagão, esse como está descrito ali no livro, e eu ia para outros lugares. Uhum. Eu me via em outros lugares. Me sentia, não é nem me via, eu me sentia em outros lugares. E aí depois eu voltava. É isso assim, conversando normal com as pessoas. Então, por isso que eu fiquei na dúvida se Ô, poderia Sandra, ser um nome. e você se sentia como uma marionete? Não. Não? Muitas vezes eu participando ali. Porque Ia o que naquele. fala da Naquele lugar. bradicinesia extrafísica, na página 109 de PDF, fala sobre o slow motion, né? Que é Mas não. aquela sensação, a questão. E aí fala sobre a semelhante, por exemplo, o que acontece, por exemplo, com o Parkinson e a epilepsia. Por isso que eu Mas não. considerei que podia ter alguma relação, né? Com o que você estava falando e Mas o ajudou bastante professor aí. falou. Hum? Esclareceu. Muito obrigada. Gente, vamos lá, que a gente ainda tem que falar da parte extrafísica aqui, do período extrafísico, que é fundamental. Marquei um monte de coisa legal aqui. Olha só para enquanto ninguém levantou a mão, na página 529, Autoconsciência Extrafísica, no sexto parágrafo, o professor Valdo fala assim: todo o esforço técnico desse livro visa os processos de obtenção da autoconsciência extrafísica, a condição máxima ou objetivo mais difícil de se alcançar nas experiências das projeções conscientes. Ou seja, ele coloca lá nessa página 529, que é o início do período extrafísico da consciência, todo esforço técnico desse livro visa a gente obter lucidez no extrafísico. Então, ele escreveu um livro dessa grossura que a gente está lendo agora, e ele falou, cara, o que é mais importante aqui? É a gente ter lucidez extrafísica.
Que é a gente se projetar e não ficar na paratroposfera, não ir para os lugares para sediar os outros, não ficar dormindo em cima do nosso soma, que é o que normalmente acontece. É a gente se projetar e falar assim, estou projetado, e aí? O que eu vou fazer? Vou fazer assistência, vou aprender, vou o quê? Para onde eu vou? Qual é o meu alvo mental? E ele deixa um recado aqui, né, na página 531, que ele diz assim, ó, provavelmente 90% de todas as projeções lúcidas da consciência, mesmo quando prolongadas e importantes, de todos os projetores ou projetoras intrafísicos, não passam de projeções semiconscientes ou meros sonhos lúcidos. Daí porque torna-se necessário insistir, né, que o ato de se obter a autoconsciência extrafísica avançada é a maior conquista básica para qualquer projetor ou projetora consciente. Excelente, é isso aí. Aí eu pergunto para vocês, né, com base nisso que vocês leram, nisso que a gente já leu do Projeciologia até agora, o que que a gente tem que fazer no intrafísico, né, para que a gente tenha maior lucidez extrafísica? Um a gente já falou aqui, que é aquele que a Fernanda falou, que é sempre estar saturando mentalmente que nós não somos o corpo físico. O tempo inteiro. Você tem que falar assim, não, esse corpo é o soma, sou um psicossoma, eu sou uma consciência que tem um psicossoma, que tem um mental soma, que tem um soma. Nesse momento estou coincidido, estou na dimensão intrafísica, daqui a pouco eu vou ter que jantar, depois eu vou ter que dormir, eu vou... Isso é você ter autoconscientização multidimensional, né? Você puxar para cá. Por quê? Porque se a gente tiver aqui, a gente tem lá. Mas tem algumas técnicas que o professor Valdo vai falando, coisas que a gente pode fazer. E aí, o que vocês podem dizer Você disso, de fala da você, consciência extrafísica ou intrafísica? para que você tenha a consciência extrafísica, quando você estiver projetada, você tem que treinar no intrafísico. Então, por exemplo, se Ah, você no tá. Eu falo intrafísico, da questão aqui dos 18 condições da consciência, onde está a isso? conscientização, na página 527, no Deixa eu voltar PDF, aqui. né? É a conscientização, você há de saturar a mente no estado de vigília física ordinária com a ideia de determinação e autodespertar-se extrafisicamente quando surgir alguma dessas 18 condições para a sua consciência. Psicossoma, localizar-se suspenso no espaço vazio, parado, em movimento acima do chão, piso, Uhum. assoalho. Então, se você está Isso. nessa condição, provavelmente você está no extrafísico. Eu faço isso quando eu falo, eu estou voando, então eu não Isso estou. está lá no 12, quer ver? Lá para trás, que ele fala que É, é você está a volitando. respiração, notar que não precisa respirar. Aí a Aham. saída do restringimento físico, que é lá no físico eu preciso É o respirar, 9. no extrafísico não. Ai, fiquei pensativo com isso. Elasticidade, observar que o seu braço se estica facilmente, né? É o, Uhum. invisibilidade, ver que o espelho comum não reflete a própria imagem. Esse eu nunca fiz. Eu também não. Alguém já fez esse? Imperceptibilidade, reparar que os outros seres não dão conta da presença projetada do ambiente. Eu tenho uma coisa que eu me incomoda, na verdade, na projeção, que eu me sinto sozinha. Eu não tenho, parece, as pessoas parece que não estão mas deve ser isso, porque eu acho que elas não me veem. É estranho. Só rapidinho aqui, Fernanda. Imobilidade. A Fernanda fala um monte de coisa e tudo tem. Por que que elas parecem que não te veem? Você acha que elas são com sims e você está se manifestando projetada no intrafísico e as pessoas estão lá, elas não estão te vendo? Ou você pensa que elas são consciex que estão numa frequência vibratória diferente da sua e elas não estão te vendo? Entendeu a pergunta? Eu entendi, mas eu não consigo. Eu já senti assim que parece que eu tô sozinha, entendeu? Tem alguém que me acompanha, às vezes, em alguma projeção, mas eu não vejo. Às vezes até conversa comigo, eu não sei se sou a minha dupla consciência. Fiquei imaginando, porque fala lá no início da dupla consciência e tal. Ou se. Porque eu me vejo, às vezes, eu no sonho,
Eu tô lá no sonho, eu tô vendo que eu tô no sonho, na projeção. Aí eu fiquei, esse é a dupla consciência? Eu lidei, por exemplo, eu lutei com um falcão enorme, assim, era tipo um gavião, assim, grandão. E eu falava assim, eu via eu lutando, sabe? E aí eu prendi o gavião e tudo, depois eu falei assim, não adianta eu prender, porque ele vai ficar preso agora, mas ele vai predar em algum momento. Foi uma projeção muito estranha. Isso, vamos lá, olha que legal. Essa projeção sua, você acha que você estava consciente ou semiconsciente? Essa que você falou agora do Falcão. Semi-consciente. Isso. Então, olha só. A gente começa a ver que a gente tem lucidez que vai do zero, que eu não sei nada, aí passa no 20% que é Sim. pouco consciente, que é aquilo que você nem sabe que você está sonhando, e aí mistura sonho com projeção. Aí você começa a entrar nos 40%, que é aquela que você começa a falar assim: será que eu estou projetado? Se eu estou vendo uma pessoa, ela não está me vendo. Se eu estou flutuando, se eu estou não sei o quê, que você me falou ali, se eu estou assim, aí eu falo, opa, eu acho que eu estou projetado. Aí você já está chegando nos 40%. Os 60% é quando você já tem certeza que você está projetado. Você fala, não, estou projetado, isso é projeção, estou lúcido. O 80% é quando você está projetado, sabe que está projetado e tem a mesma lucidez que você tem agora. O que significa agora? É aquilo que eu falei assim, eu estou dando uma aula, são 8h54, vai terminar às 9h30, nós temos um cronograma a cumprir, depois eu vou jantar, amanhã de manhã tem tal coisa. Então, olha só, imagine eu projetado, lembrando da mesma lucidez que eu tenho no intrafísico, eu lembrando das coisas que eu tenho que fazer no extrafísico, da minha ProEx. Então, eu sou, não, estou aqui com tantos anos, estou fazendo isso, preciso. Né? Então, isso dá 80%. Existe mais do que isso? Existe o 100%, que é a hora que a gente tem uma projeção maior do que a lucidez que eu tenho aqui. Que aí é tipo projeção mental somática, que é aquela que você abrange tudo. Então, vamos lá, voltando nisso que a Fernanda falou. Ela começa a classificar onde ela está. Joia, essa com o Falcão, ela é semiconsciente. Provavelmente você já teve outras que você sabia que você estava projetada e você chegou a 40%. E aí você vai se perguntar e falar assim: estou sozinho. Por que estou sozinho? Será que eu estou. É essa lucidez que nós temos que ter. Não é fácil, pessoal, mas é isso que a gente tem que ter. Eu estou me projetando no intrafísico. Então, você vai, por exemplo, na casa dos seus pais, ver o que eles estão fazendo, alguma coisa assim. Eles estão no intrafísico e você está projetado à noite lá. E aí você vê. Eles não vão te ver. Por quê? Porque você está de psicossoma, eles estão de soma. Mas você está lá, você pode falar e eles não vão te ver. Você pode também estar numa dimensão mental, dimensão extrafísica, onde tem consciex, mas elas não vão te ver. Por quê? Porque você está com uma frequência vibratória diferente. Pode ser esse amparador que você falou, alguém te acompanha, que está numa frequência vibratória um pouco diferente da sua, que você não vê. Então, olha só, isso tudo pode acontecer. O que nós temos que fazer, que a Fernanda tem que fazer e cada um de nós? Anota, tive uma projeção semiconsciente, aí em determinado momento eu vi que eu estava flutuando, aí eu adquiri a consciência, aí eu estava num ambiente que pode ser o intrafísico ou extrafísico. E aí você coloca tudo como hipótese, você vai anotando. Por quê? Porque a gente só vai ficar bom nisso quando a gente começar a anotar e ter essa autoconscientização. Por enquanto, a Fernanda, eu, vocês aqui, a Priscila, o Zé Inácio, nós somos todos jejunos nisso, então a gente vai anotando. O professor Valdo, muito provavelmente, ele já dominava muito mais, então ele já sabia. Acordei num distrito, se vocês lerem o Projeções da Consciência, tá assim, acordei num distrito extrafísico, paratroposférico, que tinha. O cara já começa a anotar, já sabendo onde estava. A maioria de nós, não. A maioria de nós vai escrever assim, olha, estava num lugar, não entendi, né? E é legal, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Então, bacana, Fernanda, assim, que você levantou um monte de pontos e que permite a gente começar a jogar para o livro, para a gente fazer análise projeciocrítica, né, em cima dessas projeções que a Fernanda trouxe. Desculpe estender, pessoal, mas acho que é legal a gente ter esses pontos, né, esses balizas aí. Só para complementar a tua pergunta, né, que você fez inicialmente, como é que a gente mantém a nossa
autolucidez extrafísica, estando aqui no intrafísico, né? Eu penso que uma das técnicas, além de todas essa técnica aqui do autodespertamento extrafísico, é a gente praticar uma técnica, né, daí do livro, usar uma técnica durante um período para você conseguir, né, se projetar. E uma outra técnica também é a gente viver como consciência, né? A gente ter essa saturação mental de que não, eu sou uma consciência o tempo todo. Eu sou uma consciência, então eu não preciso ficar apegada às coisas, apegada a ninguém, né? Então, aí essa situação que está acontecendo, ela é temporária, isso vai passar, né? Então, eu estou só aqui por um período, mas eu vou voltar para outra dimensão de onde eu vim, entendeu? Então, acho que se você vai fazendo uma forma, usando essas técnicas para fazer esse tipo de saturação mental, isso traz para você, inclusive, uma calmia intrafísica. Porque se eu não sou isso, eu sou muito mais que isso, eu sou uma consciência, então pensa bem, né? O caso é que a gente precisa, sim, precisaria, no caso, ter esse tipo de autopensene todos os dias, né? Todo instante, sabe? Que é para ir dando esse processo de saturação, né? Então, eu acho que esse daí também seria uma das técnicas. Isso também Uhum. favorece muito, né, Ricardo? A gente também ter essa lucidez, né? Que é os próximos assuntos aí, nas dimensões extrafísica, troposférica, a gente ter lucidez aí, né? Quando você vai numa Comunex, né? Como tem uma projeção de mental soma, isso vai ajudando a gente a qualificar essas nossas projeções, e aí a gente para de dar Uhum. trabalho para o amparador, né? Muito pelo contrário. Senão ele leva a gente dormindo para poder doar as nossas energias, né? A gente É às o que vezes mais atrapalha. acontece, Liliana, né? É O o que professor mais Valdo falava acontece. isso, que quanto mais lucidez, normalmente a gente não vai fazer projeções assistenciais, porque a gente não consegue, a gente atrapalha a assistência. A gente fica É, emocionado, a gente quer pensar e tal. Então tinha hora que ele falava assim, o parador até apagava ele, deixava ele meio inconsciente para fazer aquela assistência que precisava ser feita. E sim. aí, só pegando isso que você falou, pessoal, na página 530 lá para o final, chama faculdade, o parágrafo. A autoconsciência, 530. A autoconsciência física ordinária é a faculdade de estar consciente do próprio comportamento, o que envolve a capacidade de refletir sobre o mesmo e, através de raciocínio, de persistir ou modificá-lo. Então, o que que é a nossa consciência física? É eu estar consciente agora disso que a Liliana falou, do meu momento, que eu sou uma consim, que eu estou eu sou uma consciência, que estou consim, etc. E você vai ver se o seu comportamento ele é adequado, você pode mantê-lo ou modificá-lo. E aí ele já engata ali e fala assim: a autoconsciência extrafísica permite à projetora e ao projetor projetado pelo menos 5 iniciativas: controlar deliberadamente sua condição extrafísica, para visual, ficar com aparência nua ou vestida, direção, determinar a direção e destino para onde se deslocar, encontros, encontrar-se com outras consciências ou consciências, aprendizagem, aprender ideias novas na dimensão extrafísica. Então, quanto mais a gente está consciente aqui no intrafísico, mais a gente fica consciente, a gente obtém isso que a Liliana falou ali, que chama autoconscientização extrafísica. E os dois, o intrafísico e o extrafísico, é o que chama de AM, autoconscientização multidimensional, que é a gente ter o tempo inteiro a condição da multidimensão, né? De eu conseguir sentir as energias, de eu não ficar com consciência trancada. Essa é a chave da consciência, né, da autoconscientização, quando a gente está no período extrafísico. E aí, o que mais? Ficou todo mundo assim, caladinho, um monte de gente saiu. Daqui a Ricardo, pouco fica só eu novamente. uma Eu coisa que estou chama aqui. bastante atenção também é a gente compreender esse contexto das comunidades extrafísicas,
né, do nosso papel, da importância de projetor, da importância do desenvolvimento da interassistencialidade, e fala aqui, né, na questão das urbanizações, né, da importância da assistência, de nosso papel assistencial, mediante as urbanizações, para assistir esses bolsões holopensênicos, dessas consciex aí já degradada secularmente, milenarmente, e o quanto que a gente teria uma boa atuação, né, se a gente tivesse também mais lucidez, né, por conta de tudo que está acontecendo, inclusive no planeta, né, de modo geral. Né? Então, a gente sabe que para melhorar a condição intrafísica, precisa melhorar o extrafísico primeiro, assiste os bolsões e aí melhora a condição, né? Então, eu fico vendo esse papel nosso de projetores lúcidos, né? Dentro do processo aí da Herbex, né? De auxiliar nesses bolsões, mesmo porque os réus, né? Estão ressomando. E aí? Pegando isso que você falou, não está no livro, mas nos últimos anos de vida do professor Valdo, lá de 2010 até 2015, ele começou a falar uma coisa que é fundamental, que chama pré-intermissiologia. O que é pré-intermissiologia? Ele falava assim, olha, da minha equipe, que era para ressomar aqui, só tem, se não me engano, o Everton Santos, que deu ECP3. As outras pessoas, que eram 5 ou 6, eles estão fazendo resgate no extrafísico, eles não ressomaram. E a gente fez curso intermissivo. E falava, vocês pensam que o próximo curso intermissivo, vocês vão para lá como alunos, sentar numa cadeirinha, começar a estudar? Muito provavelmente vocês vão fazer resgates extrafísicos. Então, na intermissão, no próximo período intermissivo, depois que a gente dessomar dessa vida agora, em vez da gente fazer um curso intermissivo, nós vamos resgatar esse pessoal que a Liliana falou ali, que está nesses bolsões, que não sei o quê, que por sorte nós saímos, a gente conseguiu sair desse bolsão, mas a gente está muito vinculado, a gente está muito preso. Muitas consciências que estão lá por nossa responsabilidade. Em algum momento eu ensinei a pessoa a usar droga, por exemplo, eu já saí das drogas, mas aquela pessoa que ficou lá é responsabilidade minha. Eu tenho que voltar para ajudar essa pessoa a fazer o máximo possível. Então, o que ele falou assim, que nós provavelmente vamos fazer na próxima intermissão? Nós vamos pegar e fazer um curso intermissivo prático de ajudar a resgatar esse pessoal. Só que aí, o que ele falou? Só que para fazer isso, o que vocês têm que fazer agora nessa vida? Vocês têm que tentar alcançar o máximo a desperticidade. Por quê? Porque senão, se vocês não estiverem despertos e lúcidos, a probabilidade de vocês ficarem muito tempo lá, nesse bolsão, tentando tirar alguém, é muito maior de vocês ficarem lá do que vocês saírem e resgatarem a consciência. Por quê? Porque a gente não está muito longe daquilo, né? Desse holopensene. Então, o que a gente tem que fazer agora? O máximo possível nessa vida. É por isso que eu falo do desperdício que a gente tem, né, de estado vibracional, do Projeciologia está ali, as pessoas estão com uma coisa gratuita para ler o Projeciologia, e aí nós temos 9 pessoas aqui, 8, 9, 10, 11 pessoas agora. Por que a gente está desperdiçando essa grande oportunidade que a gente tem? Então, para a gente ajudar nessa reurbanização, nós temos que ajudar a gente mesmo, é agora. Não dá para falar depois que eu dessomar e eu vou. Não, é agora, é nesse momento. Estado vibracional é para já, né? TENEPS é para já, dinâmica parapsíquica. Né? Fica registrado aqui, a última dinâmica aqui da PEX tinham 6 pessoas, eu acho, se não me engano. Aí você fala assim, cara, como é que 6 pessoas vêm para uma dinâmica, e não é da PEC, você pode ir em qualquer dinâmica aqui em Foz do Iguaçu, tem dinâmica todos os dias e todos os horários, é uma fartura, né? Aí você pega, por exemplo, a Fernanda, né, que não tem dinâmica lá em Beltrão, né? Aí ela fala, pô, eu não faço porque não tem. Né? Mas a pessoa mora aqui em Foz do Iguaçu, ela tem, e a pessoa não faz. Né? Então, assim, né? E eu tô nessa também, eu não tô dando uma como é que fala, de moralista e sermão, não. Eu comecei a fazer agora também, né? Mas a gente não está lendo e exercitando isso que está aqui, e o Projeciologia eu já li há 20 anos, 24 anos.
a primeira vez que eu li, né? E a gente meio que desperdiça, assim, isso tudo que está, essa fartura toda que tem. Fala, Santa Denise. Então, isso que você está falando, Ricardo, a gente vê que é meio que um pensamento humano, acha que o negócio sempre vai estar lá disponível. A pessoa às vezes não percebe a urgência, né, dela aproveitar aquela oportunidade. Eu lembro que até uma das narrativas, né, do Márcio, que é a dupla da Ellen, ele fala que meio que caiu a ficha para ele quando o professor Valdo dessomou. Então, você assim, encarar a finitude da vida, mesmo que não seja a sua, né? Você fala assim, não, mas agora que eu vou fazer, né? Aí que você começa a correr atrás do prejuízo. Uhum, Então, eu me percebo muitas vezes, assim, às vezes eu quero fazer uma reciclagem, eu compro um curso, às vezes até do intrafísico, eu compro um curso na internet para alguma coisa que eu preciso arrumar, e aí só o fato de eu ter comprado aquele curso, eu acho que o assunto está resolvido. E não tá. aham, Eu tenho que fazer o curso, eu tenho que me esforçar, eu tenho que, né, trabalhar em cima daquilo, né? Então, eu acho que tem muito disso, da gente ter ilusão de que a coisa é fácil, de que a coisa vai estar sempre disponível, e não é assim, né? Então, E o Ricardo tem que... trouxe a questão, né, Denise trouxe a questão de curso, de reciclagem, né? Mas também tem a questão da escrita, né? A importância da gente escrever gestações conscienciais aí através das nossas experiências, a importância disso, inclusive para o autorrevezamento. O quanto que as nossas experiências podem ajudar muitas consciências, né? Dessas daí que estão lá no bolsão, nos uhum, bolsões, e os bolsões são bolsões religiosos, bolsões bélicos, né? Bolsões da monarquia, enfim, né? Vários deles, né? A gente está na era da fartura. Infelizmente, o tempo está passando e as pessoas não estão tomando consciência disso, né? Da importância dela fazer as suas reciclagens e isso uhum, que a gente está fazendo aqui, estudando tudo isso, eu considero de extrema importância. Primeiro para a cognição nossa, né, de compreender mesmo todos esses fenômenos, parafenômenos, e o outro é de você desenvolver uma ferramenta, né, porque a projeção ela é uma ferramenta evolutiva. E se a gente tem disponível e não usa, aí é com cada um, né, que tem que rever uhum. aí os conceitos, né, enfim, cada um no seu tempo, no seu período, na sua maturidade de compreensão, né. E, Liliana, o Gestações Conscienciais, eu estava lendo, todo dia também, eu leio antes da Tenebres, eu leio um capítulo do Manual da Proex, releio, né? Eu fico lendo, meio que eu acabo e começo de novo. Aí eu já estava relendo lá o capítulo 2. Aí ele fala sobre a proexologia e sobre as subespecialidades. Ele bota 17 especialidades, subespecialidades da proexologia, uma delas é gestações conscienciais. Tem algumas que a gente sabe, né? Maxi ProEx, completismo, etc. A gente sabe que é uma subespecialidade, mas gestações conscienciais eu nunca tinha reparado nisso como subespecialidade da proexologia. Então, é fundamental. Isso eu também acho que é fundamental. E esse é um que eu estou devendo, né? Então, assim, tem grandes expoentes da conscienciologia que estão devendo gestações conscienciais mais parrudas, digamos assim. Eu vibro com cada livro, cada propaganda que sai de um livro lançado lá no Tertuliário. Assim, olha aí, tá vendo? Não é nem invejar, mas, digamos assim, torcer, né, para que a pessoa escreva mais e que, assim, se a pessoa escreveu, é possível todo mundo escrever, né? Como Uhum, diz, é sentar o bumbum na cadeira e vamos em frente. Que não tem outro jeito, senão o negócio não sai. Olha, uma coisa é fato, se a gente ficar esperando a gente ser especialista na escrita, não, é colocar a mão na massa, sabe? Começa pelos detalhes, né? Escreve um artigo, escreve um verbete, daqui a pouco você está escrevendo um capítulo do uhum, livro, né? Então é todo um caminhar. E olha, o mais interessante de tudo isso
é que existem, eu vejo a Unescom, eu vejo, né, todo um esforço dos autores em promover, digamos assim, cursos específicos que ajudam, né, o pesquisador na escrita, né? Então, só a Unescom ele tem um curso específico para autores, né? Eu fiz, é fantástico. Então, assim, a pessoa tem que se esforçar, gente, porque nada acontece de graça, nem a Agora, projeção. voltando aqui, né, só para a gente voltar para a projeciologia, o exemplo é o mesmo, Liliana, Denise, o que que a gente pode fazer, né, para aprimorar as nossas projeções? Então, a gente já viu aqui o período anterior, né, fase anterior à projeção, que é o que que a gente pode comer, que tipo de roupa que é melhor, que tipo de quarto, como é que a gente pode facilitar as nossas projeções para ter melhores projeções, o que que a gente não deve assistir à noite, que vale a pena ler, tem uma série de coisas que foram faladas lá que a gente estudou aqui. Aí a gente viu as técnicas. Então também nós falamos assim, olha, nem me lembro quantas, 64 técnicas projetivas para a gente se projetar, a gente viu. Aí agora nós estamos vendo a fase de exteriorização, que é como que a gente pode aproveitar aquele momento para ter melhores projeções. Tem coisas que a gente pode fazer que vai dar mais lucidez no extrafísico. Aí agora é período extrafísico, que a gente começou e vai até o próximo debate, que aí ele envolve as dimensões que a gente está, que a Liliana tocou no assunto. Então, como é que a gente sabe que a gente está na dimensão intrafísica? Como é que a gente sabe que a gente está, quando a gente está projetado, na dimensão paratroposférica, que é aquela que ela é extrafísica, mas ela está colada aqui, são os que a Liliana também citou, que são os bolsões. Uma experiência minha que eu estava andando assim, você vê as consciências e as consciências, todas elas como se fosse um campo de energia. Você vai passando por elas, né? Eu fui passando assim, tinha umas coisas brancas, vermelhas, meio amareladas assim. Aí eu passava e dava um zoom, zoom. Sabe quando você vai passando no negócio, aí alguém que estava do meu lado, do aparador, falou assim, você está vendo as consciências do mesmo jeito que as consciências veem, e normalmente elas não veem vocês assim, entendeu? A gente acha que a Consex está aqui do lado e me vendo igual eu estou vendo você. Muitas vezes as Consex só veem a gente pelo padrão energético. E aí elas grudam naquele padrão que mais elas gostam. Então, quando a gente está nervoso, por exemplo, e tem uma Consex que gosta daquele padrão de nervosismo, aí ela fica próxima. Então, ela está assediando, mas não porque ela sabe que é o Ricardo, ela está vendo ali. É uma afinidade. Então, isso já foi muito tempo que eu fiz essa projeção. Ela é uma projeção nessa área paratroposférica. Por quê? Porque envolve o intrafísico, envolve as consciex, a gente chama de 3,5, né? Dimensão 3,5, ela é uma dimensão meio que intermediária. E você tem uma dimensão extrafísica propriamente dita, que é aquela que estão as comunex mais avançadas, e que às vezes é difícil a gente chegar lá e falar, meu sonho é conhecer a interlúdio, né? Ou me projetar e ir para interlúdio ou para algum lugar assim. E aí, depois disso, tem a dimensão mental somática, que você tem a inferior e a superior também. Eu não consegui chegar nem na inferior, você imagina o que é a dimensão mental somática superior. Então, um dos trabalhos para a gente obter essa autoconscientização extrafísica e multidimensional é a gente começar a estudar esses ambientes intrafísico, a 3,5, que ele é o paratroposférico, que é bem próximo, a dimensão extrafísica propriamente dita e a dimensão mental somática. Aí, o que vocês podem trazer disso, de experiência, do que vocês leram? Ou ninguém teve nunca nenhuma experiência assim? Aqui, ó, só para, enquanto vocês estão pensando aqui, na página 543, lá no final, né, o professor Valdo coloca assim, que são os ambientes, né, as 4 categorias. Para a troposfera, que é a dimensão extrafísica atrasada, que é essa que eu falei que está muito próximo. Comunidades, dimensão extrafísica evoluída.
cosmoconsciência, dimensão mental somática atrasada, e consciência livre, dimensão mental somática evoluída. Então, quando a gente se projeta nessas 4 dimensões. E ele, em algum momento, ele fala assim, 90% também, a grande maioria das vezes, a gente se projeta nessa que a gente chama de paratroposfera. A gente fica aqui meio que no geralzão, entendeu? Como se a gente tivesse um campo de futebol na geral ali, que é aquele povão todo junto e a gente misturado ali. Por quê? Porque nós somos muito próximos, muito mais próximos disso do que próximos de uma Comunex avançada. A gente está muito mais próximo do genocida, por exemplo, do que de um evoluciólogo, uma pessoa que está bem mais evoluída que a gente, ou de um serenão. Fala, É, Denise. uma... Ah, desculpa, não vi a mãozinha Ah, não, levantada. desculpa, né? Eu vi a mão dela levantada. Não, é que assim, eu me lembrei de uma retrocognição que eu tive, né? E eu visitei, e é assim, então eu acho, ali provavelmente eu estava projetada e foi uma retrocognição patrocinada, né? Porque assim, foi muito didático. Eu dessomei numa explosão e fui parar numa comunidade. Então, quer dizer, será que eu estive nessa comunidade ou foi só a questão da memória ali? Foi só como se fosse um filme, alguma coisa assim. Porque, como você falou, essa questão das comunidades, né? Aqui está falando de comunidade evoluída, né? Naquele caso, não, porque era uma comunidade militar, era uma comunidade extrafísica, né? Mas será que quando a gente tem uma retrocognição, a gente visita novamente aquele local? Será que isso pode acontecer? Ó, a resposta tem um capítulo aqui que fala a consciência e o tempo, alguma coisa assim, né? E aí isso é uma coisa muito difícil da gente entender, porque o tempo ele é um jeito do nosso cérebro compreender o mundo. O tempo não existe, né? Então é difícil entender. O professor Maurício Pontieri tinha um curso que ele falava sobre o tempo. O tempo não existe. Nesse momento que nós estamos falando aqui, no buraco negro, que já estudaram isso, o tempo não passa. E a gente não consegue nem entender como é que o tempo pode não passar se eu estou vendo o tempo passar aqui. O tempo é mais uma dimensão. Então, em algum momento da projeciologia, o professor Valdo fala também sobre isso, que o passado, o presente e o futuro, eles estão coexistindo, todos eles agora ao mesmo tempo. Só que a gente não consegue captar isso e entender isso dentro do nosso cérebro, porque ele é feito ele é modelado para a gente seguir o tempo. Então, é difícil isso entender. Mas o que provavelmente acontece? Nesse momento que você teve a retrocognição, aquilo estava acontecendo ao mesmo tempo e você começou a ver coisas que passaram naquele momento, assim como tem a pré-cognição. A gente consegue falar assim, mas como é que alguém pode ter uma pré-cognição, né? Saber o que vai acontecer amanhã? No domingo eu estava almoçando com um concessionário e falou, o professor Valdo chegou antes do resultado do jogo na Copa de 1900 ou 2000 e tanto, ele chegou com o resultado e falou, vai dar isso aqui escrito, quanto que era, e deu exatamente o mesmo resultado. E aí ele falou assim, eu não sei como é que o professor Valdo sabia uma coisa que ia acontecer no futuro. Esse caminho a gente não consegue entender. E vou dar, antes que passar a palavra para a Liliane e para Fernanda, tem um livro do Robert Monroe, acho que eu já citei ele aqui, chama Viagens Extraterrestres, é o livro 2, ele tem 3 livros, é o do segundo, que ele teve uma projeção mental somática, ele estava se projetado, o Robert Monroe, ele estava se projetado, ele encontrou com uma consciência livre, porque provavelmente é uma dimensão mental somática, eles não viam corpos nem nada. Aí ele estava conversando com essa consciência, falando em consciencieza, alguma coisa assim, ele não usa essa palavra, explicando que ele era da Terra. Aí ele falou, não, eu sou da Terra, do planeta, não sei o quê. Aí a consciência virou para ele e falou assim, eu entendi. Enquanto a gente conversava aqui, eu estive nesse planeta, eu vivi 94 anos, eu fui um velhinho, eu entendi o que você falou. Aí ele voltou para o corpo. Aí ele começa a falar assim, gente, como é que eu posso me projetar agora
em 10 minutos, meia hora, sei lá, eu estou conversando com uma consciência, ela veio para a Terra, ela viveu em algum momento, né, em 1800, 1900, 2050, sei lá, ela foi um velho de até 94 anos, entendeu o que eu estava falando, voltou lá enquanto eu estava falando e me contou o que ela fez. É como se a gente desse abrir um parênteses, né? Aquilo viveu. E na cabeça dele, ele falava assim: como é que isso pode? Como é que deve ser fantasia minha? Porque não faz sentido acontecer uma coisa dessa. E quando a gente começa a estudar sobre o tempo, tem um livro do Stephen Hawking que chama Não Universo na Casca de Uma Breve História do Tempo. Uma breve história do tempo. E ele conta exatamente que o tempo é uma ficção da nossa cabeça, isso físico, né? É um dos maiores cientistas que tem. O Einstein falava isso também, que o tempo é relativo. O tempo não é absoluto, como a gente acha que é, porque a gente está vivendo aqui. Então, na hora que a gente começa a estudar essas coisas mais físicas e transcendentais, a gente começa a ter isso que o professor Valdo fala. Em algum momento aqui, enquanto vocês vão falando, eu vou achar a parte que ele fala sobre o tempo, só para vocês entenderem a lógica. Aí Liliana e Fernanda podem ir aí, eu só vou achar aqui enquanto isso. Eu só queria dizer que lá nas comunidades extrafísicas tem um parágrafo que ele fala na página 548 de para-hospitais. Sem dúvida, as comunidades de recepção extrafísica são as mais numerosas e problemáticas. Verdadeiros para-hospitais ou colônias de assistência extrafísica, pois acolhem os veteranos chegados do front da vida humana, bem diferente das colônias despedidas extrafísicas, né? Que se envolvem com os preparativos ressomáticos dos candidatos à existência com o corpo humano, oportunidade sempre plena de esperança, projeto, proexis, enfim. Uhum. Esse lugar, assim, ó, sei lá se é esse lugar, né? Mas eu tenho muita projeção em hospitais. Até anteontem eu tive uma de que eu estava fazendo curativo digamos, numa consciex, né? Por que eu vi que era consciex? Não tinha cordão de prata, eu estava lúcida ali. E ele tinha um corte enorme na barriga. Aí eu fiz o curativo, ele se levantou, aí ele ficou olhando para mim e disse assim: Eu vou melhorar? Eu falei: Claro que você vai melhorar, você vai ficar bom, entendeu? Então, assim, às vezes eu tenho, né, essa lucidez aí, mas eu tenho muita projeção em ambiente, assim, de hospital, entende? E penso ser esses hospitais, para hospitais, né? Onde eu vou fazer esse processo de assistência de alguma forma, né? Agora, Liliana, qual que é a sua formação? Eu sou enfermeira. Então, olha só, é aquilo que a gente está falando, pessoal. Né? Aquilo que a gente faz no intrafísico, a gente faz no extrafísico. Eu dava aula de CIP, os alunos falavam: eu quero me projetar, professor. Aí eu falava: para quê? Para fazer assistência. Aí eu falava assim: mas que assistência que você faz aqui no intrafísico? Ah, não, eu dou esmola de vez em quando. Gente, quem não faz assistência no intrafísico não vai fazer no extrafísico. Se você gosta de futebol e é fascinado em futebol, etc., quando você se projetar, você vai num jogo extrafísico, você vai. Se você gosta de sexo, você vai procurar uma comunidade sexual. Gente, é assim, é aquilo que a gente faz aqui, é o nosso pensene aqui que leva a nossa pensenidade na projeção. Em algum lugar no livro, o professor Valdo, não é uma questão de lugares, é uma questão de pensenes. O lugar físico não existe, né? Existe aquela vibração sua que você está afinizado e você leva o lugar com você, né? Assim, mal comparando, é isso. Então, a Liliana, quando ela faz assistência no intrafísico, ela é enfermeira, ela trabalha em hospital, trabalha em clínica, ajuda as pessoas, ela faz todo esse tipo de trabalho. O que que vai acontecer quando ela se projeta? Ela continua fazendo atendimento em para hospitais. Gente, perfeito. E quem é professor vai dar aula. E quem é militar, né, assim, tem militares lá que são da paz, né, assim, que ajudam a colocar. Mas se o cara é um guerreiro, né, ele vai para locais onde tem conflitos e para fazer guerra. Não tem muita saída nisso. Vamos lá, Fernanda? Eu fiquei pensando assim, se os colegas não querem falar, na Andréia, a Rosângela, a Priscila hoje tá tão quietinha, ela não falou nem o Leonardo, a Anne ainda falou alguma coisa, a Sandra falou um pouquinho, José, mas
Eu estou aqui pensando nessa questão da. Eu achei interessante o negócio, outra questão, né, que é o rastro de luz. Aí falou das asas, que quando às vezes acontece da. Aí vem aquela questão mitológica das asas, dos anjos. E aí eu fiquei pensativo, olha que interessante, né? Deve ser então essa luminosidade, esse rastro de luz. Aí falar, existe a hipótese de que o rastro de luz do psicossoma seja o responsável pela antiga ideia fantasista e mitológica de que anjos, espíritos evoluídos, volitam com asas luminosas, rastros de luz nascidas nas costas do seu corpo de luz do psicossoma. É um conhecimento, assim, que eu fiquei pensativa, achei interessante, eu marquei lá, interessante e tal, Uhum. né? Falar sobre essa questão do rastro de luz. Se alguém já viu algum anjo, eu nunca vi. Eu também não. E não vê, tem gente que já teve, tipo, clarividência, né? Assim, de essas luzes, não sei se alguém viu. O que já aconteceu comigo é de eu andar no escuro, de eu estar projetado e andar no escuro e ver uma luminosidade. Está tudo escuro e conforme eu andava, alguma eu eu estava emitindo alguma luz ali, né? Então Uhum. a experiência que eu tive foi nesse sentido. Foi bem interessante. Eu também nunca vi, mas no livro tá que o psicossoma volitando, ele pode gerar alguns atritos, né, assim, e que aquilo dá uma impressão que aquilo tem uma certa luminosidade, que pode ser da aura, de alguma coisa assim, e as consciex ou consciências projetadas, ou que veem aquilo, ela pode achar que existe um rastro de luz. E esse rastro de luz saindo, a pessoa tá se projetando assim para frente, pode ser que para trás fique um rastro de luz, e que as pessoas interpretem, né, como se fosse uma asa, e pode ser que a mitologia dos anjos com asa tenha vindo disso daí. É interessante, sim. Eu nunca vi também. Eu E aí, achei meus lógico amigos, também, né? Além de interessante, né? É. chegamos aqui a 21h30. O E tempo aí, passa fazer a rápido. foto, é isso que eu ia falar. É, o tempo passa muito Para rápido. Denise fazer a foto aí. Quem tiver com câmera desligada e quiser poder aparecer assim, só para aparecer na fotinha, a gente põe ali. Ó, que legal, todo mundo sorri. Foto ok. Beleza. Pessoal, muito obrigado. Vamos nos projetar e agora a gente vai terminar, se não me engano, a gente vai fechar o próximo, a gente vai fechar a sessão 10, e a período extrafísico da consciência. E aí, quem não conseguiu acompanhar, corre aí para a gente ler, porque é muito interessante. E quanto mais vocês leem, mais o debate fica legal, né? Então, leiam. E convidem os outros coleguinhas, né, pessoal? Vamos lá, fala, pô, tá bacana, vamos participar. Beleza? Beleza, obrigada, hein? Valeu. Obrigado, gente. Um abraço para Valeu. vocês. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa Até a Tchau, noite. próxima. pessoal. Até a Boa próxima. Tchau, noite. tchau. Gratidão Tchau, por hoje. tchau. Até a Valeu. próxima. É.